Bom dia, turma. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, e nós estamos iniciando nossa aula. Vamos iniciar pela disciplina de língua portuguesa, e aqui é a professora Valesca que está falando. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre um gênero textual chamado fábula, né? Então, tá aqui, eu trouxe essa imagem para vocês observarem. E nós vamos já já analisar ela. Então, a fábula, ela é um gênero textual bem criativo que nós utilizamos para dar vida a animais, a objetos e a seres que podemos imaginar. Então, eu coloquei aqui algumas características da fábula. Ela é um texto narrativo, ou seja, é um texto em que eu vou narrar uma história, eu vou contar uma história, eu vou estabelecer falas entre os personagens, eu vou estabelecer sentimentos e posso criar uma infinidade de coisas. Outra característica é que os personagens geralmente são animais, plantas ou objetos que falam e se comportam como os seres humanos. Voltando aqui para a imagem anterior, nós podemos observar que os animais, eles estão com vestimentas dos humanos, estão de vestidos, de calças. A raposa, por exemplo, ela está em pé, como ser humano, ela está usando um chapéu. O leão, ele está usando um óculos, que é um objeto que nós utilizamos. O pato está utilizando o lenço. Então, uma característica bem forte da fábula é justamente essa. Os animais, eles podem ter comportamentos humanos. E outra característica bem importante e que marca bem a fábula é o moral da história. Sempre no final, a fábula traz um ensinamento ou conselho, chamado de moral da história. A moral da história destaca valores e sentimentos como a bondade, o respeito, confiança, inveja, sabedoria, preguiça, dentre outros. E geralmente essa moral ela sempre traz uma lição de vida, um ensinamento. Pode ser algo certo, algo errado, ela traz algo que você vai refletir sobre a atitude que aconteceu na fábula. E a fábula também ela pode ser uma frase. A moral ela pode ser uma frase para caracterizar toda a história que a fábula traz. Então a fábula ela também tem uma estrutura. Como a fábula é um texto narrativo, é importante lembrar que ela tem uma estrutura. Ela se estrutura em início, meio e fim, como a maioria dos gêneros textuais. Então, no início, o que é que nós colocamos? Apresentamos os personagens como o nome, você pode colocar um nome para o seu personagem, mas também pode colocar o nome dele, pode ser leão, girafa, enfim, o personagem que você quiser. Nós também temos que colocar onde acontece a história, o lugar que acontece. É numa floresta, é numa casa, é num bosque. Então você coloca e descreve como era aquele lugar. Outra característica no início é o tempo. Onde, que horário foi que aconteceu? Foi de dia? Foi de noite? Como é que esse dia estava? Estava quente? Estava nublado? Então, também é outra característica. E daí nós criamos uma situação, um acontecimento. O que foi que esses personagens fizeram aonde eles estavam? E aí nós vamos para o meio do texto. Desenvolvemos a situação, os personagens conversam, cantam, brincam. Então você pode utilizar uma infinidade de coisas. Você vai utilizar conversas entre eles vão conversar. E aí você cria toda a sua história. E para finalizar a fábula, criamos um final surpreendente, um final que cause surpresa e gere um ensinamento, que é a moral da história. E aqui eu trouxe algumas fábulas bem conhecidas. Uma delas é a cigarra e a formiga, né? Em que a cigarra passou o verão todo cantando, dançando, e a formiga passou todo o verão colhendo seus alimentos para quando chegar o inverno ela ter o que comer. E quando chegou o inverno, a cigarra não tinha o que comer. E a formiga, como colheu todo o verão, tinha muito alimento em sua casa. Então a moral da história é colher os frutos do nosso esforço.
a formiga se esforçou muito e ela colheu. E já a cigarra que não se esforçou, no inverno não teve o que comer. Outra fábula bem conhecida é a tartaruga e a lebre. A lebre é bem parecida com um coelho. Então, nessa fábula, ela se passa numa floresta e eles estão em competição de uma corrida. E a lebre fala: Ah, não vou me esforçar para correr porque a tartaruga é muito devagar. Ela caminha bem devagarinho, eu vou tirar um cochilo e depois ela ainda vai estar na metade do caminho. E assim ela fez. Só que ela não contava em que a tartaruga, ela não ia desistir e ela ia mesmo devagar. Então a tartaruga acabou ganhando a corrida e a lebre, quando viu, ó, já tinha perdido. Então, qual a moral dessa história? A capacidade de superação. A tartaruga não ligou para as falas negativas, dizendo que ela caminha devagar. Ela insistiu e se superou e ganhou a corrida. E outra fábula que eu trouxe é a raposa e as uvas, né? Em que a raposa ela quer pegar esse cacho de uva, achou o cacho de uva muito saboroso, muito bonito, e ela tenta pegar várias vezes, só que ela não consegue pegar. E quando ela não consegue pegar, ela vai embora e diz: Ah, eu nem queria essas uvas, elas estão mesmo com cara de azedas. Então ela vai embora. E a moral da história é: desprezar o que não consegue é fácil. Você não pode desprezar o que não conseguiu. Só porque eu não consegui algo, eu vou desprezar. Então, é, essa daqui são alguns exemplos de fábulas que eu trouxe. E agora é com você. Vocês vão pegar o livro de português, responder as páginas 50, 51, 52, 53 e 54. E essas páginas, elas vão trazer a fábula O Mosquito e o Leão. Então, você vai ler com cuidado e vai responder as questões. Então, um beijo.